Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Vou conversar com Paulo Maitá, CEO e fundador da Bluefields. Puxa vida, Paulo, conversamos um pouco já. Que história bacana tem pra gente compartilhar aqui hoje, não é isso? Pois é, obrigado, Flávio, pelo convite. Um prazer estar com todos vocês aí do Papo Fácil. Olha, vai ser muito bacana, porque história boa é o que eu mais gosto de divulgar e conhecer, enfim, e tem uma história muito bacana aqui. A começar, vamos começar essa nossa conversa, você compartilhando um pouco como foi esse momento da criação da empresa. Parece que você ainda era estudante, bom, enfim, toda a sua jornada. Comenta de uma maneira breve o processo de criação da empresa, porque eu acho que tem tudo a ver até como ela opera até hoje. Legal, bacana, Flávio. Bom, comecei minha carreira na incubadora da universidade, onde eu fiz economia, no Paraná, em Londrina. E lá a gente começou, por 3 anos, a ajudar empreendedores que apareciam, né? Na época não tinha o termo startups, tinha empresas nascentes de base tecnológica. Então, os meus produtos digitais ali da universidade começaram a aparecer, dos próprios alunos, pós-graduandos. E a gente ajudava a fomentar esse empreendedorismo ali, ajudava a desenvolver projeto, a captar recursos. Uma das startups acabou crescendo bastante, me convidando para ajudar a assumir a parte financeira. Então, tinham 40 pessoas de tecnologia e eu ali, estudante de economia, tentando ajudar a startup. Fiquei 2 anos lá. Então, basicamente, 4 anos foi trabalhando junto com startups ali. Depois tive uma caminhada com grandes empresas, né? Fui trabalhar numa multinacional, líder global em biotecnologia, fiquei 5 anos. E nesse meio tempo, trabalhando com finanças, depois migrei para a inovação, né? Inovação ali dentro do contexto de grande empresa, e me reconectei com o ecossistema de startups, né? 10 anos ou mais depois. Então eu falei, caramba, isso aqui é um ambiente diferente, uma coisa mais avançada, mais madura do que o que eu conheci lá nos anos 2000 e pouquinho, né? Então começou a despertar um desejo assim muito forte de ajudar mais os empreendedores, de estar junto, de fazer parte daquelas ideias empolgantes que estavam acontecendo ali. Fiz um plano de transição e deixei aí o emprego, né, para abrir a Bluefields 2016. Então foi o nosso ano zero, onde começou nessa empolgação, nesse propósito de transformar vidas através do empreendedorismo. Essa é a nossa missão corporativa. E a gente lançou o primeiro programa de aceleração em 2017, Flávio, foi onde tudo realmente começou ali para valer, depois de muito aprendizado, depois de viajar mundo afora estudando aceleração e como ajudar empreendedores, principalmente em países de desenvolvimento. E desde então foram 17 programas já de inovação e aceleração de startups até esse ano agora. A gente já acelerou 210 startups brasileiras e também de diversos estados, mas também de países aí, né? Empreendedores brasileiros empreendendo em Portugal, Angola e outros países aí no modelo remoto, né? Então, a gente tem esse propósito aí de ajudar o empreendedor a acelerar seu crescimento, acelerar sua ideia, colocar essa inovação no mercado e gerar emprego e assim por diante. Sabe que, conversando com as pessoas no mercado, às vezes quando se fala em aceleradora, num primeiro momento, quem não conhece uma, acha que é alguém só que está querendo fazer um investimento, vem com aporte. Claro que isso faz parte, mas é bem mais do que isso, né? Existe alguém com uma grande ideia, alguém com uma grande necessidade, e fazer um achar o outro, né? Exatamente, Flávio. A gente começou com um programa de aceleração no conceito mais puro, né? Que são startups que a gente fala que resolve a dor do já, mas ainda não, nesse caso. Então ele já está vendendo, mas falta muito ainda para escalar esse crescimento. Ele já tem um time, mas falta muitas skills. Ele já tem uma receita, mas falta um capital para ele crescer mais. Só que a gente começou a perceber também no meio do caminho que tinham muitas startups, e hoje são a maioria das startups no Brasil, que ainda estão no processo de validação, né? Que talvez nem tenha uma empresa ainda, que talvez que não conseguiu vender, não conseguiu criar um produto ainda, mas tem aquela ideia matutando ali, que é o problema, a gente chama de meu nome é solidão, né? Porque o empreendedor está sozinho, não conhece muitas pessoas. Então hoje a gente tem na Bluefields duas rotas, duas jornadas aí
de principais programas nossos. Tem o Sparks, que é para quem está começando, então a gente está cada vez mais ajudando, a gente tem duas edições de Sparks por ano, então para quem quer testar, entender se a minha ideia inovadora é realmente uma startup, se é viável, testar, prototipar isso, estar em contato com investidores anjo, né, que investe aí nesse primeiro momento. Desculpa interromper você. Mas a ideia do nome é sensacional, porque o Spark é a faísca, né? Então você vai dar aquela faísca para começar o fogo. Exatamente, primeiras faíscas. E depois tem a grande explosão, né? Que que é a explosão de crescimento, que aí a gente faz junto com grandes empresas, né? Que são sponsors desse programa, a gente chama de Biodigital Startups, que é uma jornada aí de 1 ano, onde a gente pega empresas dos setores de alimentação, agronegócio, de saúde, mapeia os desafios, as dores, a estratégia de mercado futuro dessas empresas e a gente traz startups que já estão numa boa maturidade para fazer negócio com as empresas grandes e que queiram acelerar junto com a gente. Então, os funcionários dessas grandes empresas participam junto dessa jornada, conhecendo, trocando figurinha, tendo esse intercâmbio cultural de como que uma startup funciona, aplicando isso internamente, e também fomentando o relacionamento e negócio entre essas dois players, né, do ecossistema. Então, grandes empresas e startups, que às vezes fazem projetos juntos, co-criam produtos, fazem parceria, contratam startup, enfim, é uma infinidade de possibilidades aí depois que essa conexão ela é feita, né? Esse modelo me parece muito feliz, porque ele parte da premissa que vai ser um ganha-ganha em três áreas, né, na minha visão. Uma empresa tem uma necessidade específica, sei lá, estamos falando aqui, por exemplo, de biodigital, eu não vou ser capaz de citar um exemplo, você pode citar depois, mas ela quer resolver um problema. Existe alguém que é egresso de uma universidade que estudou aquilo e tem algo que está pesquisando para resolver aquele problema, né? E vocês fazem esse match, auxiliam, fazem a gestão do projeto, enfim, é muito interessante fazer essa ponte. E qual é o tipo de empresa que tem demandado esse tipo de trabalho, de serviço de vocês? Enfim, como é que é a empresa, o perfil da empresa que demanda alguém acelerado para trabalhar consigo? Legal. Essas empresas são empresas grandes, né, já estabelecidas, que já chegaram muito longe, geralmente empresas aí centenárias, né, de muitas décadas, que já tem um mercado estabelecido, que está olhando e tem um interesse estratégico em inovar e colaborar com o ecossistema, né? Porque é um movimento de inovação aberta, você convidar pessoas que já estão no mercado, startups nesse caso, a colaborar junto com o seu negócio e você se reinventar junto com eles, né? Então são startups, são grandes empresas que têm esse interesse e tem o direcionamento da alta direção, já isso estabelecido de, olha, a gente vai colaborar, a gente vai abrir aqui o nosso capô, né, nossas portas para startups e aprender junto com eles também todo esse processo, nos segmentos de saúde, alimentação e agronegócio. Tá? Inclusive, a gente está já começando a lançar a próxima edição do Biodigital Startups para 2022, onde vão ser 3 grandes empresas, sponsors, 15 startups, então a gente vai ajudar cada empresa a escolher 5 startups ali, quem sabe dores em comum também, mais agente de aceleradora, então a gente está falando de 19 organizações trabalhando 1 ano juntas para aceleração de todo um ecossistema desses setores do biodigital. Bom, então eu não posso deixar de colocar na edição do vídeo exatamente aqui agora a URL de vocês, para quem estiver nos assistindo, tiver interesse em conhecer um pouco mais, enfim. Agora, nesse momento, né, você vem já dessa área de empresas biodigitais. Comenta um pouco, se você pode comentar um pouco algum caso de sucesso, alguma empresa que vocês fizeram essa ponte, né, fizeram esse casamento, é quase que um casamento. Você tem algum caso para compartilhar nesse sentido? Tenho, Flávio, eu tenho sim. Essa edição de 2021, ele está sendo feito com a Novo Nordisk, que é uma empresa dinamarquesa que está presente no Brasil há muitos anos. E eles são uma empresa, a empresa que descobriu a insulina, né, séculos atrás. Hoje em dia é líder global nesse setor, né, de diabetes. Boa parte da insulina do mundo eles produzem em Montes Claros, na fábrica em Minas Gerais.
e eles são o sponsor dessa edição do BioDigital Startups. Então a gente fez todo esse processo com eles, de mapear oportunidades de negócio, e a gente avaliou mais de 200 startups brasileiras para se conectarem. Convidamos 9, que são essas 9 startups que estão sendo aceleradas agora e plugadas no ecossistema de inovação da Novo, né? E aí startups de ciência de dados, de indústria 4.0, de saúde, que podem trazer uma grande contribuição para a empresa, tanto assimilar esse modo startup de pensar e de ser, e também potencializar resultado de negócio ali, né? Então, todo um processo de inovação que a gente, como aceleradora, consegue fazer essa facilitação de tudo isso, porque a gente fala aqui tanto o idioma da grande empresa como o dialeto startupês, então a gente consegue juntar as pontas. E para a nossa cultura brasileira, né, Flávio, muito relacionamento também é feito ali, né? Então, um bom negócio, ele precede um bom relacionamento, né? Tatear, conhecer, as startups rodam testes, né, do que elas têm, algumas demonstrações que a gente chama de provas de conceito, para que em um ambiente seguro aquela tecnologia seja comprovada, né, para depois se dar o próximo passo. Então, todo o processo de inovação é seguido ali, para que essa conexão seja, igual você falou, uma paquera, um namoro e aí um casamento, né? Tá, não, com certeza. Agora, graças a Deus o mundo está começando a querer voltar a uma situação regular, uma nova normalidade, como se dizem, porque nunca seremos os mesmos, né, depois de tudo que nós passamos. Mas como é que você vê as perspectivas para 2022 e além, né, tanto para Bluefields, para as empresas que estão demandando inovação? Continuará essa demanda forte por inovação, que vai precisar aí de apoios de uma empresa como a Bluefield? Enfim, faz um panorama, pega a tua bola de cristal, dá uma lustradinha assim, vamos falar um pouquinho sobre essas perspectivas. Legal. A gente vê algumas tendências muito interessantes no Brasil nesse ecossistema de inovação e startups, tá, Flávio? A primeira delas está com certeza nos setores do biodigital, inovações biodigitais, como a gente tem chamado aqui na Blue. Hoje, a principal vertical de startups, né, são 15 mil startups no Brasil, a principal vertical são as fintechs, né, startups para o setor financeiro. Mas a gente sabe que a vocação brasileira, além do setor financeiro, sempre está com muito investimento, tá no agronegócio, está na saúde, está na alimentação, né? O Brasil, celeiro do mundo. Então tem os nossos biomas, né, de biodiversidade, tem muita coisa para avançar e crescer esses setores do biodigital. E uma grande tendência dentro disso é a evolução de ecossistemas, né? O nascimento, o surgimento de ecossistemas regionais, locais, no interiorzão do Brasil, né? Fora das grandes metrópoles, junto com universidades, junto com pesquisadores, com grandes empresas, setor privado, setor público. Então a gente já vê muito disso acontecendo. Estamos apoiando alguns desses ecossistemas em formação, como o Vale do Genoma, no interior do Paraná, para a saúde preventiva, utilizando genômica, inteligência artificial e tudo mais. Então a gente vê isso com muito bons olhos e o Brasil tem muito para crescer nesse sentido, né? Se a gente juntar os 3 setores, Flávio, de agronegócio, saúde e alimentação, ele tem menos rodadas de investimento em startups do que as fintechs. Mas são os setores que mais têm potencial para crescer, né? E o Brasil vai ser um país ainda de exportar muita tecnologia biodigital aí mundo afora, sem sombra de dúvidas. Para a gente, essa é a grande tendência à inovação em startups no nosso país. Olha, vou te falar uma coisa, está absolutamente evidente para mim que a gente vai precisar voltar a conversar daqui a alguns pares de meses. Eu acho que as histórias que você tem e aí terá, por conta dessas perspectivas, vão ser histórias bem bacanas. Então já queria, se possível, combinar com você mais para frente, presencialmente, tomar um café junto, gravar um Papo Fácil ao vivo, que tal? Combinado, aceito o convite, Flávio. A gente combina, café, com certeza.
A gente combina o lugar, eu levo meu equipamento. Afinal, antes da pandemia era assim que eu gravava o Papo Fácil. Eu ia nas empresas, precisei mudar, precisei inovar por conta da situação. Então vamos marcar mais pra frente uma nova conversa pra gente voltar a comentar a W Fields e as novas histórias. Super obrigado mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Paulo Maitá, CEO e fundador da Bluefields Aceleradora. Muito obrigado, permaneça bem e até essa nossa próxima conversa, Paulo. Até lá. Um abraço a todos. Obrigado, Flávio.